Hoje eu quero convidar você a conhecer um pouco uma parte da história de Guarapuava. Como você está percebendo, nós estamos em frente à loja maçônica Filantropia Guarapuavana, que nasceu bem antes até mesmo do Paraná ser estado. Como você está percebendo aqui, a loja está toda em obras e para quê? Porque em 2026 o templo, enfim, toda a loja comemora 175 anos. E toda a reforma, então, aqui eu acho que é a primeira vez que se faz uma reforma do templo, já faz parte dos preparativos, então, para as comemorações. Venha comigo que eu vou te mostrar tudo o que está acontecendo aqui dentro. Bom, aqui é a entrada da loja. Lá na parte do fundo a gente tem o que se chama de ágape, que é uma espécie de refeitório, de cozinha, onde os irmãos, né, que são os maçons e a família, se encontram para comemoração, enfim, para jantares e tudo mais. Mas agora eu vou convidar você a vir comigo na parte mais sagrada da loja, que é o templo, onde uma artista plástica, Simone, especializada em pintar a abóboda celeste, ela veio de Curitiba especialmente para isso. Venha comigo. Estão percebendo que eu subi no andaime aqui porque eu quis ficar mais perto do céu. Como estão percebendo, aqui está sendo pintada a abóboda celeste, que é o universo, que compõe toda essa parte superior aqui, então, do templo. E eu converso com a Simone, que é artista plástica, ela é especialista em pintar os templos maçônicos. Esse já é o 5º templo que ela está refazendo a abóboda, mas eu vou deixar para conversar com ela. Simone, você é de Curitiba, quanto tempo você está aqui pintando? E direto nesse andaime, né? Eu sou de Curitiba, eu estou pintando desde terça-feira da semana passada. São 7 dias praticamente. E como que você veio? Como que surgiu o convite? Como que é a tua história enquanto artista? Eu fiz as pinturas do Gobi Paraná, em Curitiba. São 4 templos que foram feitos lá. E daí, através do Rossetti, um guarapuavano, me chamou e pediu para ver o que eu podia fazer por eles aqui. Aí eu aceitei o desafio. Pois é, e o que a gente estava conversando um pouquinho antes é que vamos chamar assim, cada abóboda, cada céu desse aqui que você está vendo, essa representação celeste aí, é um diferente do outro, né? Dependendo dos ritos, eles têm algumas diferenças, né? Esse rito particular deles aqui tem essa especificação aqui, de acordo com os estudos do meu marido, que faz o design do templo. Aí eu faço a pintura, a parte técnica da pintura. E uma coisa que me chamou a atenção, já quando eu entrei aqui, é essa nuances de cores, né? Esse matiz do azul, como que você chega nessa tonalidade, vamos assim dizer? A parte técnica é feita, são 3 cores básicas, de tinta de parede mesmo. Aí ela é feita a parte escura, a parte clara, média e a parte bem clara. Aí são feitos com rolo, as várias diferenças de tonalidades aqui. Depois com a pistola de ar eu consigo fazer essa passagem, né? Que não fica aquela faixa, assim, fica esse degradê desde o começo até o final. E eu tô sabendo que vai ter um sol muito especial, né? O sol aqui ainda tá sendo feito, amanhã que eu vou fazer ele, né? Olha, dá pra ver aqui, ó. Tem alguns detalhes já, então ainda faltam os raios, ainda vai ficar um pouco mais demorado para decidir o que eu vou fazer, porque eu já fiz, já paguei e vou fazer novamente. Bom, eu vou descer agora, porque toda essa parte técnica a Simone já explicou. Eu vou descer agora e vou conversar com o Leonardo, que é o esposo da Simone e que estuda
toda essa questão das constelações, enfim, de astros, uma série de coisas, é com ele que eu vou conversar agora. Bom, eu falei há pouco que ia conversar então com o Leonardo e ele me falou que esse céu aqui, essa abóboda celeste, conta uma história. Eu quero saber, queremos saber, qual é essa história. Bem, sempre dentro de um templo da maçonaria, nós contamos um dia. Por isso, sempre lá, no final do tempo, sempre vai ser claro o início do dia. O dia nasce lá, todo mundo nasce, o dia nasce clarinho. Sim. E sempre terminamos escurece aqui na noite, onde escurece. Tá, e aqui a gente tem todas as constelações, como Não, que é? que é? São constelações que contam histórias para nós. Isso aqui é muito antigo. Isso aqui é uma história de mais de 4.000 anos. Aqui nós temos Mercúrio, Marte, Vênus, Júpiter e a Lua. O Saturno, com os anéisinhos e as luas, já está colocado no templo lá em cima. Lá, ó. Qual é o significado de cada um e a relação de tudo? No mundo antigo, por exemplo, em espanhol, até hoje, não é segunda-feira, terça-feira. Sim. É Sim. dia da Lua, dia de Marte, dia de Vênus, Saturday e dia do Sol. Então, é a semana acontecendo aqui, a semana da criação. O dia de Deus, a semana da criação. Toda vez que nós estamos dentro de um templo da maçonaria, que é lá em Gênesis, vocês têm a criação do mundo. E esses grupos de estrelas que aparecem aqui, desde o mundo antigo, elas tinham significados específicos para todos os povos do norte da Terra. Porque isso aqui é Europa, é Oriente Médio. Então não tem significado. Se você olhar esse céu aqui no Brasil, em Guarapuava, você não vai achar. Você tem que ir lá para Israel, para Itália, lá você vai encontrar isso aqui. Tanto assim que essa estrelinha aqui é a estrela polar. Ela marca o Polo Norte. O que nós temos mais próximo aqui é o Cruzeiro do Sul, que marca o Polo Sul. O Polo Sul. Como é um símbolo, como a maçonaria nasceu no hemisfério norte, a simbologia, a abóbada celeste é do hemisfério norte. Por exemplo, ali sempre vai começar onde a Simone está no andaime pintando o sol. Sempre vai começar lá. E sempre vai acabar na Lua. Na Lua, ali. Qual é a ligação que a maçonaria tem com astrologia, astronomia e toda essa questão milenar aí? Maçonaria, antes de tudo, é símbolo. Tudo é símbolo. Por exemplo, quando você pensa na sua mãe, no seu filho, e você vê a foto. Sim. A foto não é teu filho, mas ela símbolo. sempre vai lembrar o seu filho. Quando nós vemos aqui e olhamos para o sol, não é um desenhinho, não é um sol, mas é o sol da vida, o sol como símbolo da criação. Nossa, que lindo! Aquele sol que nasce para todos e ilumina. Felizes e infelizes, os certos e os errados, tanto faz. Todo dia o sol vai nascer para você. Nós temos aqui 10 constelações. 10? Elas são muito importantes para o mundo antigo, tanto para os povos do Mediterrâneo, né? Essas 5 aqui são as Íades. Aqui nós temos as Pleiades. Ali as conhecidíssimas Três Marinhas. Maravilhosas. É o cinturão de Órion, é o cinto do caçador. E essa é uma constelação gigantesca, só para essa aqui. E aqui é a pontinha de uma constelação que marca o Polo Norte. É só uma estrelinha, mas são várias aqui também. Que bacana isso. A conclusão de tudo isso aqui. Porque a gente tem vários símbolos aqui dentro, né? A Lourdes tem reforma, ela tem muito mais coisa aqui dentro que vai ser colocada, mas basicamente é isso aqui. Dentro de uma loja, você tem uma vida.
do início, O início, o meio e o fim. o início, o O meio, meio e o fim. sempre vai ser assim. Se você olhar para o céu aqui, você tem que ver Gênesis acontecendo. E o que você tem que ter isso como uma reflexão mesmo, né? Você olhando aqui para cima, você vê que você começa ali, você continua aqui, mas você vai terminar ali. Então, isso tem a ver com o lance de você se tornar uma pessoa cada vez melhor. Todo dia, espero que amanhã eu seja um pouquinho melhor do que hoje. Um pouquinho melhor já é o suficiente para o mundo. Já é muito, né? E como eu disse no início, que a gente ia contar um pouquinho da história de Guarapuava. E ele vai falar justamente isso, sobre as comemorações dos 175 anos da loja. Rosete, como que tudo começou? Bom, 175 anos tem bastante história. E como bastante história, então nós temos muita coisa para falar. Assim, 1851, quando essa loja foi fundada por 3 irmãos maçons, um deles vindo da França, inclusive, muita coisa aconteceu. Então, em 175 anos, se mistura a história da loja Filantropia Guarapuavana com a história da cidade de Guarapuava e se mistura, inclusive, com a história do estado do Paraná. Nessa data, 1851, para ser um pouco mais histórico, não existia ainda o estado do Paraná. Nós éramos província de São Paulo. Os maçons, que tinham ligações, né, com o mundo todo e com o Brasil inteiro, né, para quem não sabe, Dom Pedro era maçom e tantos outros aí, né, Andradas e Marechal, etc. Muitas personalidades da história do Brasil eram maçons. E naquela época, quem mandava, vamos dizer, toda a política brasileira e toda a economia girava lá no Rio de Janeiro e uma parte em São Paulo, como Barão de Mauá, Barão do Cerro Azul em Curitiba. Todas essas personalidades da nossa história são maçons. E isso veio para Guarapuava, né? Então, se você começar a estudar um pouquinho da história de Guarapuava, você vai ver que muita coisa, como o primeiro hospital, a primeira água encanada e tratada, a primeira usina de energia elétrica, tudo isso tem alguns irmãos maçons que participaram, estão em volta dessas, digamos assim, inovações que vieram para Guarapuava. E ganhos, né, da comunidade, né? Sempre. Essa imagem aqui mostra muito do que é a filosofia maçônica. A filosofia maçônica nada mais é do que você trabalhar a si, melhorar a si, para melhorar o ambiente onde você vive, a sociedade onde você vive. Essa é a filosofia maçônica. A maçonaria, ela não é secreta, mas ela é discreta, né? A gente brinca e fala, o que se faz com uma mão não precisa mostrar para outra. Ou seja, nós não precisamos falar que fizemos isso, que fizemos aquilo, que ajudamos isso, que ajudamos aquilo. Não é essa a ideia. Nós queremos melhorar, e melhorar a si e melhorar a sociedade. Porque não adianta só melhorar a si, né? Senão a gente seríamos um clube de egoístas e não um clube filantrópico, inovador, que quer a melhoria da sociedade. Tem muita coisa na história de Guarapuava onde a maçonaria está em volta. E como a Filantropia Guarapuavana, com 175 anos, hoje é a loja mais antiga do Paraná em funcionamento. Daqui surgiram ideias muito inovadoras, que hoje podem parecer brincadeiras, obsoletas, coisas muito sem sentido. Mas, por exemplo, a escravatura. Guarapuava acabou com os escravos, com a escravidão, anos antes da Lei Áurea ser assinada pela Princesa Isabel. A troco do quê? A troco desta loja e dos irmãos que faziam parte dessa loja.
porque foram eles que arrecadaram dinheiro entre eles e entre pessoas da sociedade para comprar as cartas de alforria na época e transformar todos os guarapuavanos em homens livres. E a filosofia maçônica é exatamente isso. Nós precisamos de homens livres e de bons costumes, certo? É isso que a maçonaria prega. E esse exemplo de quem se auto-esculpe e auto-se modela é o símbolo da maçonaria, né? Essa é a filosofia. 175 anos não é para qualquer um. Em função disso, nós estamos preparando uma série de atividades. Nós faremos 175 anos ano que vem. 25 de agosto de 2026 faremos 175 anos. Mas um bom aniversário, ele não se faz da noite para o dia. Nós precisamos prepará-lo, precisamos organizá-lo. Uma das coisas que nós estamos trabalhando é a reforma do nosso templo. O templo maçônico nada mais é do que a ideia de um mundo onde você tem no teto o céu e aonde você tem o chão. O maçom ele está inserido dentro do mundo. O mundo amanhece e o mundo escurece. O mundo tem o sol nascendo e tem a lua se pondo, né? É assim que funciona e é assim que a gente simboliza, porque maçonaria é isso, é trabalhar em cima de símbolos e fazer com que, em cima dessas perspectivas de símbolo, em cima dessas perspectivas de pensamento, possa se fazer aprendizado, possa se evoluir, possa se crescer. O debate, as ideias, as formas, o contexto e essas histórias da maçonaria, no caso em Guarapuava 175 anos, mas no mundo tem muito mais anos, muito mais história. E é isso que a gente faz aqui, a gente debate isso. Olha para a sociedade que nós vimos hoje, a sociedade que nós estamos hoje, né? E vamos debater isso, vamos criar, vamos pensar, né? É isso que nós fazemos e é isso que nós queremos. Um mundo melhor, uma sociedade melhor. Mas só se constrói um mundo melhor, uma sociedade melhor, se você, ser humano, for melhor.